Hoje vamos falar sobre um tema poderoso e transformador: a liderança servidora. Essa abordagem não apenas eleva os resultados de equipes, mas também transforma a convivência em relacionamentos e dentro da sua comunidade. Então fica até o final que a gente vai trazer mais detalhes que eu tenho certeza que vai transformar o seu dia a dia. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo ao canal Reflexões do Homem Comum. Eu sou Jonathan Reis e aqui nós tratamos sobre espiritualidade, autoconhecimento e expansão da consciência. Como eu falei, a gente vai tratar sobre um tema que muitas vezes é colocado de uma maneira totalmente à parte no dia a dia, em empresas, em comunidades, dentro dos nossos relacionamentos. Liderar não é simplesmente comandar pessoas, mas estar próximo de pessoas, entender essas pessoas, desenvolver essas pessoas. E o principal, quando a gente fala de liderança servidora, é uma liderança que não é objetivada pelo comando e controle, e sim por servir aqueles que são nossos liderados. Porque é só assim que a gente consegue transformar o que é colocado como objetivo, como meta. Eu, ao longo da minha carreira, nos últimos 8 anos, liderei pessoas, liderei a minha própria carreira. Na verdade, se eu for pegar toda a minha carreira ao longo de 12 anos, eu fui líder de mim mesmo, mas estive à frente de pessoas. E algo que eu gostava sempre de falar: eu estou aqui para servir vocês. Então é totalmente diferente de uma abordagem comando e controle, que você está ali para comandar pessoas e pedir para elas fazerem coisas sem fundamento algum. Então, se você acha que esse tipo de conteúdo agrega no seu dia a dia, agrega no seu conhecimento, fica aí até o final, que a gente vai detalhar um pouco mais sobre esse conceito, tá certo? E o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é sobre o que é uma liderança servidora. Então vamos aqui na definição. Liderança servidora é uma abordagem que coloca o bem-estar e o desenvolvimento das pessoas como prioridade. É um líder que capacita, apoia e trabalha junto com a equipe, promovendo o crescimento coletivo. Então, como eu falei anteriormente, quando a gente trata de liderança servidora, não é uma liderança que é baseada em comando e controle, que você manda e alguém obedece. É algo oposto, que você entende a necessidade e tira impedimentos e desenvolve uma ação para que aquele seu liderado consiga executar aquela atividade, aquele desafio. Ou seja, quando você trata aquela situação colocando você, líder, como um apoiador, você tem muito mais possibilidades de ter um resultado positivo no final daquela janela de resultados. E aí, trazendo mais um conceito aqui no dia a dia. Aí vamos lá, vou trazer uma visão no ambiente corporativo e na família. No ambiente corporativo, um líder que ouve sua equipe, entende suas necessidades e trabalha para resolver problemas, como eu falei. Um líder servidor, ele tá ali para de fato servir a equipe, entender quais são as dores, o que está impedindo aquela pessoa de conseguir executar as suas atividades e apoiar na resolução daquele problema. Porque quando a gente olha para uma abordagem que você delega alguma coisa para uma pessoa e fica só esperando o resultado, você tem grandes chances de não ter sucesso. Porque aquela pessoa às vezes está com algum problema que ela não tem alçada para resolver e você precisa apoiá-lo, tá certo? E olhando pelo lado da família, pais que ensinam pelo exemplo e apoiam o crescimento emocional dos filhos. Eu não sou pai, mas eu consigo observar que os pais que conseguem executar o que falam têm muito mais sucesso na educação dos filhos. Então o que adianta o pai falar que o filho não pode beber ou fumar, sendo que ele faz isso? Então, ensinar pelo exemplo é muito mais proveitoso
e gera muito mais resultado do que simplesmente falar e não executar. E eu gosto sempre de trazer, né, uma perspectiva bíblica disso. Eu quero trazer uma visão do livro de Mateus, capítulo 20, verso 26 a 28, que diz o seguinte: quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Olha só, antes da gente continuar, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Ele tem que servir aquelas pessoas, para que as pessoas consigam ver ele como um facilitador. Porque no final do dia, o que acontece? A liderança, ela é criada não por um crachá ou por uma cadeira ou um papel. O líder de verdade, ele é colocado numa posição antes mesmo dele assumir aquela posição oficialmente. Seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, seja nos relacionamentos. Porque o posicionamento daquela pessoa como um facilitador já coloca ela como alguém que consegue gerenciar conflitos, gerenciar situações para conseguir chegar em um determinado resultado. E aí continua: e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Ou seja, se você quer ser importante, você tem que ser servidor. Mas se você quiser ser o primeiro, você vai ter que ser um escravo daquela situação. Aqui é, claro, uma forma de falar de uma forma bem forte, né? Mas basicamente o que está querendo dizer aqui é que para você conquistar o primeiro lugar, você precisa de fato se entregar àquelas pessoas, àquela situação, para que elas consigam te ver como alguém que vai agregar, vai colaborar e vai conseguir fazer chegar no objetivo final. E continuando: como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Bom, a gente vê Jesus, que ele veio para a terra não para ser servido como um rei, como um governante, não. Ele veio servir o povo. E como que a gente consegue implantar isso no nosso dia a dia, colocar em prática no nosso dia a dia essa liderança servidora? Primeiro ponto: escute mais do que fala. Para você conseguir entender o que aquela pessoa está precisando, você precisa escutar aquela pessoa, você precisa escutar aquelas pessoas, né? Porque uma pessoa que só fala, ela não vai conseguir resolver o problema de alguém, porque ela não vai conseguir entender o que está acontecendo. É aquilo que eu falei, a gente não está falando de comando e controle, nós estamos falando de servidão. Comando e controle, você vai lá e manda executar alguma coisa que aquela pessoa tem que executar. Quando a gente serve alguém, a gente precisa escutar o que aquela pessoa está precisando. E aí sim a gente consegue servir da forma mais correta e mais objetiva possível. Priorize o desenvolvimento dos outros. Como eu falei, uma liderança servidora, ela prevê que você tenha a habilidade de desenvolver outra pessoa. Olha o pastor, ele desenvolve as suas ovelhas em cima da palavra, trazendo à luz o conhecimento de toda a história, de todo o entendimento de Jesus Cristo. Pratique a gratidão e o reconhecimento. Um ponto muito importante é você reconhecer as pessoas e ser grato pelo que elas fazem. Algo que eu aprendi na marra é sobre gratidão. Eu sempre fui muito seco e eu fui percebendo que a forma que eu lidava com as pessoas não era a melhor. Então eu comecei a trabalhar essa gratidão do que as pessoas faziam por mim, não por mim, mas por aquele ecossistema, pelaquela situação. E eu comecei a perceber que as pessoas, de fato, elas se entregavam para as coisas que elas se propunham fazer. Muitas vezes não era o melhor resultado, mas era perceptível que aquela pessoa fez o máximo para conseguir entregar daquela maneira. E ao invés de eu focar no que não deu certo, eu focava no que deu certo, eu desenvolvia, apoiava o desenvolvimento dessas pessoas para entregar mais. Esteja presente. Não adianta você ser uma liderança distante, porque todo o desenvolvimento, todo o aprendizado, todo o acompanhamento precisa ser feito de forma próxima. Como que você vai identificar
alguma oportunidade, sendo que você está distante daquela pessoa. Então esteja próximo das pessoas que você está liderando, que você está desenvolvendo, que você vai conseguir pegar qualquer gap e já tratar, e já conseguir trazer uma visão para aquela pessoa de mudança, de direcionamento de rota, para que no final, tudo que você está se propondo a fazer e ela também tenha sucesso. E para resumir tudo isso que eu falei aqui, eu coloco uma frase. Liderança servidora é sobre colocar as pessoas em primeiro lugar. Liderar pelo exemplo e criar um ambiente onde todos possam crescer e prosperar. E aí eu chamo você para uma reflexão. Você está liderando para servir ou para ser servido? O que você pode mudar hoje para ser um líder mais presente e inspirador? Para pensar. Hoje você trata as pessoas ao seu redor na base do comando e controle, ou você quer de fato ser um líder que apoia, que tira impedimento, que resolve a situação? Ou você quer simplesmente sentar na sua cadeira e ser servido pelos outros? Você está presente? Você inspira as pessoas que você está liderando, que está à frente? Eu não estou falando no trabalho, eu estou falando de forma geral. Na sua casa, nos seus relacionamentos, no seu trabalho também, claro. Na sua vida de forma geral. Para pensar. Dentro da sua casa você é um líder. Ou você simplesmente quer que as pessoas cheguem e façam o que você pede. Execute uma ordem. Para pensar. Eu vou dar um desafio aqui para vocês. Deixa no comentário algum exemplo de alguma situação que você foi um líder inspirador, foi um líder servidor, para a gente compartilhar essa experiência entre todos aqui. Deixa aí um comentário, tá certo? E pessoal, a minha contribuição de hoje era essa. Eu espero que esse vídeo de hoje tenha plantado uma sementinha na sua mente, para que você transforme a maneira que você enxerga a liderança, partindo de uma liderança comando e controle, com uma liderança servidora. E se você entende que esse vídeo é importante para algum amigo, para algum colega, para algum parente, compartilha também. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like, para que essa mensagem consiga chegar em outras pessoas, tá certo? Obrigado para quem ficou até o final e eu vejo vocês na próxima. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau.